Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão novamente no Projeto Estudando. Quem está acostumado com o canal sabe que o vídeo entra geralmente por volta de meio-dia, 1h de sábado. Hoje está sendo um dia bem diferente, bem mais apertado, está tudo muito confuso para mim essa semana, na verdade. E hoje a minha casa ainda está em obra, então está tudo muito apressado. Peço desculpas para você se tiver qualquer erro técnico por causa disso. O vídeo de hoje, na verdade, é um resumo com inserções da palestra que eu dei ontem na FEUC, uma faculdade que tem aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu dei essa palestra na semana de História da FEUC, que era uma semana temática sobre a União Soviética. Me convidaram para falar um pouco sobre as animações da União Soviética. Então eu trabalhei especificamente com um estúdio, eu vou dar algumas informações agora, fazer um vídeo bem curtinho, falando só sobre a relação desse estúdio na Segunda Guerra Mundial. É sempre complicado esse início, né? A gente fica meio envergonhado e aquilo tudo. Então vamos começar com um bom dia. Vou me apresentar para vocês direitinho. Eu sou o professor Gustavo. Eu trabalho já há uns 10 anos com os paralelos possíveis entre os mundos imaginários, ficcionais no caso, e o mundo real. Eu costumo falar assim, difícil, para dizer que eu trabalho com revista em quadrinho, com desenho animado, com filme. Eu estava até brincando aqui com as colegas antes, que a gente, quando começa a trabalhar com algo, bota aspas, bobo, a gente precisa de uma fundamentação teórico-metodológica muito forte, muito pesada. Então a gente vai e começa a falar dos potentados, dos conceitos, para poder falar que trabalha com quadrinho, que trabalha com desenho animado. A minha graduação e o meu mestrado foram com os quadrinhos. Minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado foi sobre o medo do fim do mundo nas revistas em quadrinho da Guerra Fria reaganista, final dos anos 80 ali, e trabalhando com os X-Men e com o Batman principalmente. E agora eu estou começando os meus estudos, ainda bem no início, para o doutorado, onde eu queria aumentar esse escopo para desenho animado, para talvez cinema, a gente ainda está pensando aí. Em 1934 foi feito um festival de cinema, um festival de animações na União Soviética, onde o Walt Disney levou um dos seus filmes mais premiados da época. Uma produção de 1928 chamado Mickey Mouse e o Maluco do Avião. Isso fez com que a nata do diretório do Partido Soviético ficasse muito impressionado com as animações e com o potencial ideológico das animações. Com isso, eles 2 anos depois fundam o Sojusmultfilm, que é um estúdio de animações que continua em atividade até hoje, mesmo depois da queda da União Soviética. Porém, a gente vai aqui falar somente dos filmes produzidos no contexto de Segunda Guerra Mundial. Na palestra eu falei sobre as animações até o final da década de 80, até o final da União Soviética. Mas aqui, como é para o nosso vídeo do nosso canal, eu resolvi dar uma apertada, falar sobre os temas principais, sobre a Segunda Guerra, para poder acelerar, porque o vídeo tem que ser curtinho, né? É interessante a gente perceber que nenhum dos filmes analisados nesse momento representam a União Soviética com a foice e o martelo, símbolo que o Ocidente tanto consagrou. Eles trabalham mais com a identificação através de uma estrela. Sempre que o filme é colorido, essa estrela é vermelha ou branca com um fundo vermelho. Então fazendo alusão ao vermelho soviético, mas não a foice e o martelo, que é o grande símbolo aqui conhecido. Outra questão interessante é que nenhum dos filmes construídos durante a Segunda Guerra Mundial, produzidos durante a Segunda Guerra Mundial, chamam o regime totalitário alemão de nazismo. Eles trabalham sempre com o conceito de fascismo. Eles falam fascismo o tempo inteiro. Quem já viu alguma animação produzida nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, como por exemplo The First Face ou o Education from Death, que são animações bem populares dos estúdios da Disney, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que o Hitler tende a ser representado numa figura próxima ao demônio católico, o demônio cristão em geral. Como a União Soviética é um país que é pseudo
ateu, pelo menos existe um intuito de se passar uma ideia ateísta, você não podia fazer a representação usando o diabo, que é um símbolo religioso. É curioso perceber que eles representavam o Hitler, então, como uma figura mais próxima à mitologia nórdica, um troll, ele de chifres e dentes, ele é muito parecido com essas figuras míticas. De qualquer maneira, em nenhum deles o Hitler é humanizado, uma pessoa normal. Sempre ele tem alguma deformidade, ele é alguma pessoa fora do comum. A representação dos nazistas, dos soldados alemães, também não acontece. É muito raro você ver um soldado alemão sendo representado. Ao contrário, eles trabalham mais com seres antropomórficos. Por exemplo, no filme, na animação, os abutres, a Luftwaffe, a aeronáutica, os aviões da Alemanha são representados como abutres, enquanto em outros filmes os submarinos são tubarões. Então eles trabalham sempre com essa mitologia, com essa construção de imaginário diferenciado. Para terminar, eu queria um dos fatos que é mais curioso e que pode ser mais interpretado em sala de aula até, é o fato de ele sempre representar de alguma maneira Hitler como um agente do capitalismo. Em algumas animações ele inclusive pega as fábricas daquele país, geralmente a União Soviética sendo representado, e entrega nas mãos dos burgueses. Ele é representado exatamente como um agente da burguesia, totalmente diferente do que os filmes ocidentais representam todo o processo de guerra. Então a União Soviética enfatizava a ação totalitária do regime nazista. Хочет заводы буржуям отдать. Então, gente, a palestra original tinha quase 1h40, eu precisei resumir bastante, falar só alguns detalhes, só para não deixar em branco aqui no canal, trazer para os meus espectadores, para as pessoas que têm acompanhado toda essa relação da União Soviética e dessas animações. Se você gostou, curte e compartilha. A galera que adicionou, que entrou para o canal ontem pela palestra, dá uma olhada nos outros vídeos, a gente tem temas bastante interessantes. E quem quiser, pode escrever aqui nos comentários ideias para vídeos futuros, para que a gente possa atender aí a galera. Muito obrigado, gente!